Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tivemos uma rodada incrível aqui, a oitava rodada do 5 Field Cup 2019. Apesar dos muitos empates que esse torneio está tendo, ele também está mostrando partidas brilhantes, partidas fantásticas. A gente teve uma partida hoje brilhante entre o Magnus Carlsen jogando contra o Ding Liren, que olha, vou te falar, o Magnus Carlsen ali gambitando, entregando alguns peões do estilo Alpha Zero, do tipo Lila Zero, e o Ding Liren aceitando os gambitos e depois segurando no peito a situação. Uma partida fantástica. Se vocês quiserem depois eu também posso fazer essa análise aí no canal. Mas hoje a partida que merece destaque é a partida aqui entre o Sergei Karyakin e o Maxime Vachier-Lagrave. Eu já fiz vídeos desses dois jogadores no canal, a gente sabe que são jogadores aí dos melhores jogadores do mundo. E essa partida é fantástica. Vamos dar uma olhada aqui, o Sergei Karyakin de brancas e o Maxime Vachier-Lagrave. O russo Sergei Karyakin e o francês Maxime Vachier-Lagrave. O Karyakin abre aqui com D4, temos cavalo F6 pelo MVL, C4, G6 e depois de cavalo C3, D5, a defesa Grunfeld aqui pelas negras. Depois de C toma D5, o cavalo toma D5 e E4, as negras permitem esses par de peões aí no centro das brancas, para depois de jogar cavalo C3, cavalo toma C3, B toma C3 e bispo G7. Então a ideia aqui da Grunfeld, as negras permitem esse centro aqui de peões das brancas para depois tentar criar fraquezas aí, vão tentar bombardear esse centro com C5, né, e cavalo C6. Se o cavalo vier defender aqui em D4, vai vir bispo G4. Então as pretas têm um jogo bastante ativo, apesar de permitir esse centro forte aí das brancas. A partida continuou agora com bispo aqui em C4 e agora sim, C5, imediatamente bombardeando aí no centro. Cavalo em E2 melhor do que cavalo em F3, porque cavalo F3 permite o lance bispo G4, que incomoda bastante. Então aí jogadores, né, contra a Grunfeld, cavalo E2 é um pouco mais preciso. A partida continuou com cavalo C6, sempre pressionando aí no centro, bispo E3 defendendo, roque e agora o lance B6 aqui pelo MVL. E agora a gente entra numa variante bem ardida, aqui bem tática, bem complicada da defesa Grunfeld. O Karyakin vai para essa linha com D toma aqui em C5. E agora a gente tem uma sequência muito bonita aqui. O MVL continua com dama C7, mantendo a dama no tabuleiro, não trocando aí as damas. E agora o lance cavalo D4 aqui pelo Karyakin, tampando o bispo, né? E aqui, enfim, se as pretas tomarem o cavalo, as brancas ficam com o centro forte mais uma vez e com um peão a mais, então as pretas não podem capturar. Agora em D4 fazem o lance cavalo aqui em E5, atacando o bispo e também abrindo mais um ataque aqui no peão. Uma variante bem tática, bem complexa. E agora cavalo B5, botando confusão mesmo aí no tabuleiro, tá atacando a dama vem para B8, né? Esse não deu tempo de capturar esse bispo que estava pendurado aqui, porque a dama estava atacada, então dama B8 veio para segurança, e agora o bispo está atacado, bispo aqui em D5. O lance mais jogado de longe nessa posição é o lance bispo E2, já foi jogado mais de 40 vezes na história do xadrez, mas bispo D5 já é um lance mais raro e também vai para linhas bastante complicadas. Esse bispo está agora atacando aqui a torre, e também o lance mais jogado nessa posição é o bispo B7, mas o MVL vai para uma linha mais ardida ainda do que já está, com o lance cavalo aqui em G4, e esse lance está ameaçando checkmate aqui em H2. O Karyakin tem que defender, ele joga aqui o lance G3, e agora ao invés de defender a torre, primeiro cavalo toma aqui em E3, esse lance está atacando a dama, então a captura desse cavalo se faz necessária. F toma em E3, recuperando a peça. E agora o lance A6, e não o lance bispo B7, mas sim o lance A6, atacando aí o cavalo. E a ideia, né, aqui é que se por acaso o bispo toma aqui a torre, A toma aqui em B5, e as pretas têm um bom jogo aqui. O rei está um pouco enfraquecido, o bispo está atacado, esse bispo vai ter que sair daí, a dama vai jogar em C7, e enfim, aqui as pretas têm um bom jogo, um par de bispos aí, e vão explorar as fraquezas das brancas. É uma linha muito interessante. Outra linha já jogada nessa posição foi o próprio MVL de brancas, jogou exatamente essa mesma posição
contra o Gelfand, contra o Boris Gelfand em 2013, e a partida acabou empatando, e o MVL, que estava de brancas nessa partida, aqui ele está de negras, mas ele de brancas contra o Boris Gelfand nessa posição, foi para essa linha complicada, aqui com o bispo toma em F7, você vê como essa variante aí da Grunfeld leva linhas bem táticas e bem complicadas, né? E aqui o Boris Gelfand jogou rei H8 e a partida acabou sendo empatada, tá? Porque aqui é o seguinte, se a torre tomasse em F7, as brancas jogam dama D5, cravando aqui a torre está atacada 2 vezes, então fica numa posição com um pouco mais de iniciativa aí para as brancas, vão recuperar a peça e ficar numa posição muito boa, mas na partida do Gelfand, do MVL contra o Gelfand, por isso que o rei veio para H8 e a torre não tomou, enfim, e aí a partida continuou, a gente está olhando a partida então, só que nessa partida agora o MVL está de negras, e o Karyakin não vai para essa linha de bispo toma em F7, e ele vai para uma linha diferente aqui, com cavalo D4, tentando salvar o cavalo. E agora o MVL complica tudo. Você pensa, agora ele vai salvar a torre, né? Nada disso. B toma C5, agora mais uma vez o peão aí atacando esse cavalo, tá perseguindo aí o cavalo e agora capturando um peão ainda, né? E agora você fala, bom, o cavalo tá atacado, a torre tá atacada, o que fazer? Vamos complicar mais ainda. Torre B1 atacando agora a dama, né? Um lance intermediário aí com um tempo sobre a dama. E nessas horas você já perde a contabilidade, né? Você não sabe mais quanto que é teu salário, quanto que você tá gastando, né? Ou você não sabe mais nada aí. Já saiu do controle total aqui essa partida. E agora continua aqui com dama em A7, colocando a dama em segurança. E o cavalo aqui tá atacado e a torre das negras tá atacada. E agora o lance cavalo C6, mais um lance aí intermediário agora atacando a dama, mas tampando aqui o próprio bispo. Acho que foi esse o chamariz aí do MVL. Depois de dama C7, agora o Karyakin vai para uma simplificação aí, vai para levando uma partida com algumas trocas agora com cavalo toma em E7, cheque, e depois de dama toma em E7, finalmente o bispo captura lá em A8. Vamos fazer uma contabilidade, vai? As brancas aqui têm 2 torres, as negras têm uma torre. No entanto, as pretas têm um par de bispos e as brancas têm um bispo. Peões, 5 peões para as negras, 6 peões aí para as brancas. Exposição do rei, rei das brancas bastante exposto. Atividade das peças, as peças das negras parecem jogar um pouco mais fácil. Existe já uma pressão central, é vez das negras. Existe a possibilidade de bispo H3 atacando a torre e dando um descoberto no bispo. Então não é uma posição fácil, né? Existem peões aqui, as estruturas de peões, né? Vamos olhar. Dos dois lados não estão muito boas, né? Tá tudo meio caco de peão para todo lado. Então, assim, a posição não é muito simples de se avaliar, mas, ao que parece, chances para os dois lados, porque depois de bispo H3, então, a torre está atacada e o bispo também está atacado. A partida continuou com bispo D5, salvando aí o bispo. Depois de bispo toma em F1, dama toma em F1, tá caindo agora em C3 e tá caindo aqui em A6. Então, depois de bispo toma C3, dama toma em A6, ufa, né? Agora sim a gente tem uma simplificação aí, uma dama, uma torre e um bispo para cada um. As brancas têm um peão a mais, mas não é um peão qualquer, é um peão passado na coluna A, bastante perigoso, portanto, as brancas parecem ter mais possibilidades de vitória numa posição como essa. As pretas têm também um peão passado aqui na coluna C, mas parece um pouco mais fácil das brancas bloquearem esse peão do que o peão da coluna A. Vamos ver como continua a partida aqui. Dama G5 foi jogado pelo MVL, dama em E2, protegendo aqui o peão de E3, e agora rei H8. O MVL tira o rei aqui da linha, da diagonal aqui desse bispo, libera o peão de F. A partida continuou com rei G2 e agora F5. Essa foi a ideia de rei H8, liberar o peão de F, agora F5. Depois de dama D3 atacando aí o bispo volta para segurança aqui em E5 e agora torre F1, cravando aí o peão, né? O peão não pode capturar, senão tá caindo a torre. Rei G7, protegendo aí a torre. E depois de E também F5, torre também F5, as brancas aqui, o Karyakin resolve fazer o lance que o MVL deve estar temendo. O lance A4, né? Subindo aí, correndo com o seu peão passado, que parece não ter muito impedimento agora na coluna A. A partida continuou com torre também F1, rei também F1 e agora bispo D4. Um lance surpreendente aqui pelo MVL. Ele está pressionando agora o peão de E3, mas ele está bloqueando aqui a defesa da dama
o bispo aqui em D5, né? Então aqui se, por exemplo, o Cariaquinha aceitasse esse bispo aqui em D4, não foi o lance jogado, dama toma em D5, esse peão tá cravado e as pretas têm uma posição interessante por conta da exposição aqui do rei, provavelmente chances de empate numa situação como essa. O Maxime Vachier-Lagrave jogou muito bem esse lance, mas o Sergei Karyakin tá de olho em tudo, sabe o que está acontecendo e joga diferente aqui. Ele mantém o bispo no tabuleiro com o bispo C4 e agora a partida continua com o bispo toma em E3 e o MVL com essa manobra igualou a questão material, 3 peões aí para cada um. No entanto, aqui a vez é das brancas, né? E o rei do MVL também, depois dessa sequência de F5 e tudo mais, está exposto. Então a partida continua com dama D7 cheque, rei H6, dama H3 cheque, rei G7 e agora dama em E6. Bispo aqui em D4 e agora dama aqui em F7 dando cheque, o rei vem para H6 e com isso mais um tempo se ganhou aqui para as brancas para poder fazer o lance A5, e toda vez que um peão passado avança, o tabuleiro treme. Aqui o peão do Karyakin já alcançou, passou da metade do tabuleiro, está na quinta horizontal. As pretas jogam lance bispo em F6, bloqueando aqui a dama. Quem sabe vão poder jogar alguns cheques, começar a incomodar aí na posição. Rei G2, então escondendo aqui o rei pelo Karyakin. Dama D2 cheque, rei H3 e agora dama G5. Mais um tempo agora para as brancas darem alguns cheques. Primeiro aqui em F8 e depois de bispo G7, dama volta aqui para F3. E depois de bispo agora em D4, o lance A6. O Karyakin com essas manobras conseguiu ganhar mais um tempo e fazer mais um avanço aí com o seu peão passado. Já está na sexta horizontal. O Maxime Vachier-Lagrave continua na luta com o lance dama em E7. E agora dama em A8 aqui pelo Karyakin, protegendo o peão e preparando o avanço. Bispo F6 aqui pelo MVL, A7 e depois de dama D7 cheque, G4 cobrindo aí o cheque, dama em E7, a dama fica aqui cobrindo o peão, né? Então se essa dama sair daqui, a dama vai capturar. E se a dama vier, por exemplo, aqui, dama B8 já seria um lance vencedor, tudo bem que as brancas teriam que lidar com alguns cheques bastante chatos e tudo mais, ia demorar bastante. O Sergei Karyakin vai para uma ideia mais rápida, mais interessante, com dama aqui em F3, preparando o avanço do peão e atacando o bispo. Agora, se por acaso o MVL capturar o peão, tá caindo o bispo aqui do MVL, né? Então agora a partida continuou dessa forma, dama toma em A7 e o Karyakin vai para cima do bispo com dama toma em F6. Bom, você fala o seguinte, olha essa posição, as brancas estão ameaçando sequência de checkmate, aqui em mais alguns lances, por exemplo, rei H4 e G5, seria checkmate, ou rei H4 e dama F8, também teria sequência de checkmate, né? Dama cobre e depois G5 checkmate. Então, assim, as brancas estão numa posição muito boa, vamos ver como é que continua aqui, e é exatamente dessa forma que continua depois de dama em A3 cheque, nessa posição, é vez do Karyakin jogar, e ele faz um lance, então, muito bacana nessa posição. Vamos olhar, mais uma vez. Se as brancas, eu não vou falar qual foi o lance jogado, mas se as brancas jogam o lance rei H4, esse lance é fantástico, porque agora tá ameaçando checkmate. Aqui em G5 é checkmate. Se as pretas derem um jeito para G5, dama F8 é checkmate também. Então são duas ameaças de checkmate. A dama da preta tem algum cheque nessa posição? Não tem, né? Então as brancas estão ganhas, certo? Nessa posição. Se você tivesse de pretas, o que você jogaria nessa posição? Não foi assim que seguiu na partida, tá, gente? Não foi rei H4 o lance jogado pelo Karyakin. Foi um lance vencedor. E rei H4 não é um lance vencedor, por incrível que pareça. O que será que as pretas poderiam fazer, se o Karyakin tivesse jogado rei H4 nessa posição? Vez das pretas jogarem aqui, Rafael, não tem o que fazer. Esse peão vai dar checkmate. Ou então a dama vai dar checkmate. Não tem o que fazer realmente, não dá pra defender as duas coisas. O que fazer nessa posição? As pretas podem abandonar aqui. Na verdade não, o Karyakin não jogou rei H4 porque aqui pretas jogam e empatam. E eu espero que você tenha encontrado o lance aqui de empate das pretas, que seria o lance
Dama em H3, olha só, por isso que os grandes mestres sempre têm os coelhos aí nas cartolas, né? Não vai achando que você tá ganho, porque é muito difícil mesmo. Não foi assim que seguiu na partida, mas aqui seria um belo do empate, porque aqui o rei seria forçado a capturar a dama e a gente teria o empate por afogamento. É vez das negras jogarem. Esse peão não pode se mexer, esse peão não pode se mexer porque ele está cravado, esse peão está bloqueado e o rei não tem casas para se movimentar. O rei não está em xeque, portanto, empate por afogamento seria nessa continuação. Fantástico, né? Então vamos ver aqui, depois de dama 3, que foi o lance jogado na partida pelo MVL, é vez do Cariaquim e ele tem que tomar cuidado. Rei H4 a gente já viu que as negras empatam com dama em H3. Ah, então vou jogar rei G2. Bom, rei G2 as pretas também empatam com a mesma ideia, dama G3 cheque, e aí se jogar rei H1, dama toma em H2, força a captura aqui da dama e aí empate por afogamento. E se jogar rei E1, rei F1, dama aqui em E1 vai ficar dando cheque perpétuo, o rei não pode capturar a dama pela mesma sequência, e aí se vier para G2, a dama vai ficar dando cheque perpétuo. Que loucura, né, gente? Que maluquice, né? Pois é. Então, depois de dama em A3, o Cariaquim vai para o lance vencedor na posição, que por incrível que pareça, é o lance bispo D3. O que esse lance tem de mágico? Olha o peão aí. Agora o peão das negras não está mais bloqueado, ou seja, não existe mais a questão do afogamento. Como assim, Rafael? A partida continuou com dama toma aqui em D3 e agora rei H4 pelo Cariaquim, mas agora as pretas não têm mais o lance dama em H3 cheque, porque depois de rei toma em H3, você fala assim, ah, tá afogado, né? O rei não pode sair, não pode ir para nenhum lugar, o peão aqui tá bloqueado, né? Tá cravado, esse tá bloqueado. Mas esse peão agora tá livre, né? Então o bispo D3 faz isso, ele alivia aqui o bloqueio desse peão de C5. Fantástico, né? Muito fantástica essa partida. Eu achei demais o Cariaquim ter encontrado esse lance vencedor, o único lance vencedor da posição bispo D3. Na verdade não é o único, porque bispo B3 também seria vencedor com a mesma ideia, tá? Liberar o peão de C5. Então são os dois únicos lances vencedores aí da posição. E foi o lance jogado pelo Cariaquim. A partida seguiu então com dama toma. E depois de rei H4, o Cariaquim continuou aqui com dama D4, né? Propondo aqui a troca de damas. E esse lance é legal porque ele propõe a troca de damas, crava agora aqui o peão da coluna G, esse peão não pode subir para dar checkmate, e se dama F8, a dama pode cobrir aqui em G7. Vamos ver como segue a partida. Dama F8 cheque, e depois de dama G7, as brancas dão checkmate. Dão checkmate em 1 nessa posição, e eu espero que você tenha encontrado aí o lance que foi como seguiu na partida, o lance G5, um belíssimo de um checkmate de peão. Que legal, né? Que legal o MVL ter deixado. Não foi no apuro de tempo aqui, tá, gente? Alguém pode estar pensando, ah, ele jogou isso porque tava na correria do tempo. Não foi, tá? Os dois tinham bastante tempo aí no relógio. O MVL realmente permitiu aí ao Sergei Cariaquim finalizar a partida com o checkmate. Merecido, né? Depois de um final bonito como esse, o bispo D3, o lance sagrado ali na hora certa, o lance certo na hora certa, né? Fez toda a diferença. E aí o MVL reconheceu aí e deixou o Cariaquim finalizar a partida com checkmate, não abandonando antes, né? Porque às vezes eles abandonam antes, já vem que vai levar checkmate. Poderia nem ter jogado aqui, né? O lance dama G7, já viu o que ia acontecer, já poderia abandonar e deixar quieto, né? Mas ele jogou o lance e permitiu aqui o checkmate. Muito legal essa partida, espero que vocês tenham gostado aí. Eu adorei, achei que mereceu um grande destaque, apesar de que eu fiquei bastante na dúvida, porque eu também queria muito ter feito o vídeo do Magnus contra o Jing Liren, que também foi uma partida sensacional. Mas essa aqui acabei escolhendo ali no Unidunité, porque as duas foram fantásticas. Beleza, gente, é isso. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!